Difusora, junto com você. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A paz do Senhor, quero convidar você para dentro de alguns minutos participar conosco do programa Edificados pela Palavra. Estaremos hoje tratando sobre o assunto Alcançando Maturidade Espiritual. Participe e seja edificado pela Palavra de Deus. Carta aos Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo 11, nos diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Quem ainda não encontrou, diga ainda não. Diz assim a palavra do Senhor: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Graças a Deus. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, aleluia! Vamos nesta noite refletir na palavra de Deus a respeito de um assunto tão importante para nós, assim como para a vida é importante que uma criança nasça, seja bem alimentada, cresça normalmente, passe por todas as fases de sua vida, chegue à fase adulta de sua vida. Na fase adulta, chega pela vivência a maturidade, chega pela vivência como consequência de todas as demais fases que passou na sua vida, a um plano perfeito, uma pessoa completamente íntegra, em que tudo já foi possível acontecer na sua vida e acumula para si experiências, acumula para si um crescimento, uma maturação que proporcione a essa pessoa ter uma vida mais equilibrada. Por isso faz parte da vida do ser humano. É muito importante nós observarmos
Um homem ou uma mulher que já viveu aí a sua vida, já passou pela juventude, já passou por todas as fases da sua vida, que seja então na sua maturidade uma pessoa equilibrada, uma pessoa bem estruturada, alguém que já possui um controle financeiro na sua vida, uma pessoa controlada financeiramente, uma pessoa que seja controlada também nas suas atitudes, na sua maneira de viver a sua vida. Por quê? Porque atingiu a maturidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho desse assunto, que assim como para a vida é importante, também para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã é importante a maturidade espiritual. Assim como alguém chega a um ponto da sua vida equilibrado, porque ao longo da vida vivenciou todas essas etapas, e elas se formam como se fosse uma espinha dorsal da vida, assim também na vida espiritual, a maturidade cristã, a maturidade espiritual, ela vem se formando como uma espinha dorsal na vida do crente, uma espinha que, assim como a espinha do homem, do nosso corpo, ela é a estrutura do corpo e ela mantém esse corpo de pé, também a maturidade cristã mantém o cristão de pé. Maturidade espiritual, ela que precisa de ser buscada. Nós precisamos viver assim como nós vivenciamos a nossa vida cotidiana, nós vivenciamos e buscamos sempre melhorar o nosso padrão de vida. Eu me lembro há muitos anos atrás, acho que nos anos 90 por aí, eu me lembro de ouvir uma mensagem do pastor Silas Malafaia, e ele dizendo que um homem, ele começa a sua vida, inicia daqui a pouco, é um jovem e consegue um trabalho, e daquele trabalho daqui a pouco está aí andando, consegue comprar uma bicicleta. Eu não sei se foi assim com os irmãos, comigo foi, né? Daquela bicicleta daqui a pouco ele vende e compra uma motinha, né? Eu vendi a minha bicicleta e comprei uma Suzuki, uma cinquentinha, só fazia barulho, mas era uma moto, né? Depois eu passei por uma moto mais grande. Assim é a nossa vida, nós vamos buscando melhorar a nossa vida. Depois comprei um Fusca velho, um Fusca bege, da cor daquela barra ali assim, um Fusca. De vez em quando tem mais a Del Francis, saí empurrando ele ladeira abaixo, e ele embora. Teve um dia que nós fizemos uma viagem, eu e ela estava barrigudona. Aí nós fomos numa viagem na cidade longe, né? Aí descemos lá uma ladeira tão grande. Quando chegou lá embaixo, que eu fui acelerar o bicho que estava no ponto morto, né, para economizar gasolina. Quando eu pisei o pé no acelerador, ele fez pau, arrebentou o carro. Eu falei, vixe, agora? Deixei ele ligado, peguei uma pedra, enfiei no meio ali do negócio, o trem acelerou, voltei ele para trás assim, virei a cara e falei, vamos embora para casa agora. Era assim. Depois comprei outro carro, outro. E a gente vai melhorando. Por que nós vamos melhorando? Porque nós buscamos isso, até nós chegar a um padrão que nós estamos equilibrados. Nós buscamos isso para a nossa vida, né? Nós buscamos isso para a nossa vida. É claro que acontecem alguns desastres aí pelo caminho, e isso é normal, faz parte da vida.
Acontece alguns desastres, assim como na vida cristã. Às vezes a gente está indo firme naquela caminhada, de repente leva um tombo, né? Mas ele levanta e continua a caminhada. Por quê? Porque está maduro. Vamos continuando a caminhada. Então, essa maturidade espiritual, ela precisa de ser buscada. Ela precisa de ser buscada. Maturidade espiritual, a maturidade espiritual, ela traz alguns significados. Por exemplo, na vida secular, é exatamente isso que eu acabei de dizer para os irmãos, é o desenvolvimento nosso em todos os aspectos pessoais, o nosso desenvolvimento. É a forma como nós vamos desenvolvendo, prosperando na nossa vida. Eu não sei os irmãos, o meu primeiro emprego, um dos meus primeiros empregos, eu me lembro, foi limpar o chão de uma escola de datilografia. E eu ganhava lá numa moedinha, não lembro mais nem que valor que era, e um curso de datilografia. Eu lembro que eu limpava das 6 horas até as 7, das 7 às 8 eu fazia o curso de datilografia. ASDFG, aquele assim. Você sabe qual é? Que não existe mais hoje, né? Eu comecei por ali. E a gente vai desenvolvimento. Então, a maturidade, ela traz esse significado de desenvolvimento em todos os aspectos pessoais. E esses desenvolvimentos, eles trazem alguns sinais quando nós desenvolvemos, quando nós estamos nos desenvolvendo na área secular. Esse desenvolvimento traz alguns sinais. Por exemplo, quando nós vamos desenvolvendo, nós nos tornamos mais prudentes. Nós adquirimos experiência e nós ficamos mais prudentes com as coisas. A gente toma mais cuidado, mas ficamos mais diligentes com tudo, porque são sinais de desenvolvimento. Às vezes, anteriormente, fizemos algo que não deu certo, e agora a gente toma cuidado, para que o próximo ato não seja como o anterior. Na vida secular, esse desenvolvimento, ele traz sinal de inteireza de caráter. Nós temos uma inteireza de caráter. Nós temos um caráter definido. Por isso que tem gente que tem dificuldades porque não conseguiram definir o seu caráter, ou quando definiram de forma errada, e precisa de consertar para atingir a maturidade. Tem gente que tem um caráter definido diferente. Isso gera consequências na vida secular da pessoa, que traz prejuízo, não deixa a pessoa se desenvolver. Ela não desenvolve, fica patinando ali toda a vida. Por causa de quê? Por causa do caráter que não está íntegro, não tem integridade de caráter. Tem gente que você vê falar cada coisa das pessoas que tem um caráter diferente. Nós precisamos buscar isso, trazer integridade de caráter. Eu hoje conversava com a minha esposa, nós viajávamos para a Imperatriz, e nós conversamos e falávamos sobre algo assim bem pessoal nosso, de quando nós nos conhecemos. Eu posso falar isso aqui porque eu preciso falar e cabe aqui neste lugar. É coisa pessoal. Quando eu não era casado, eu era solteiro,
Eu era um rapaz muito dado a brincar, gostava de brincar demais, gostava de namorar. Eu era daquelas pessoas terríveis. Nós conversávamos a respeito disso, de pessoas que são crentes, são casados e não têm mais integridade de caráter, e precisa de ter. Nós conversávamos sobre isso, e eu conversando com ela, eu não era crente. Mas eu me lembro que no dia que nós trocamos aliança de noivado, eu fiz um compromisso com ela de fidelidade. De fidelidade. De quando eu fiquei noivo, não foi quando eu casei, foi quando eu fiquei noivo com ela. Aleluia. Fiz um compromisso de fidelidade. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava corrigir um defeito que eu tinha. Eu precisava fazer essa correção, e aquele era um momento oportuno para que eu fizesse aquilo. E eu estava dizendo para ela hoje, falei assim, olha, eu tenho muitos defeitos. Eu disse isso para ela hoje, essas palavras, não foi? Disse, eu tenho muitos defeitos, você sabe dos meus defeitos, mas eu não tenho esse defeito. Esse defeito é um defeito que eu não tenho. Tem outros, porque todos nós temos defeitos, mas eu não tenho este. Integridade de caráter, clareza nas decisões. Quando nós decidimos as coisas, nós precisamos de ter clareza, nós precisamos estar definidos naquilo que nós queremos, estar imbuídos. Não pode ter dubiedade nas coisas que nós queremos. Nós precisamos ter clareza nas nossas decisões. Isso aí é sinal de maturidade. Eu preciso saber, olha, eu vou fazer isso, por que é que eu vou fazer isso? Eu gosto muito de falar isso, não sei se os irmãos já perceberam. Olha, eu vou fazer isso por causa disso, disso. Tem muitas coisas que nós fazemos e nós precisamos saber o porquê é que nós estamos fazendo aquilo. Isso aí é um sinal de maturidade, de clareza nas nossas decisões. Os irmãos estão me entendendo? Clareza nas nossas decisões, firmeza nas nossas atitudes, ter senso de segurança, saber que está fazendo com segurança aquilo que está se fazendo. São sinais de maturidade, e que nós alcançamos, quando nós buscamos maturidade, nós nos desenvolvemos. O desenvolvimento é proporcionado por isso. E na vida, ou na maturidade espiritual, os significados, além desses aqui que eu já acabei de dizer para os irmãos, se completa mais alguns, porque são significado espiritual. Na vida do cristão, ele alcança maturidade quando também na sua vida os dons e o fruto do Espírito Santo se manifestam, porque ele buscou, ele se desenvolveu, ele sabe muito bem o que quer, ele sabe muito bem o que está buscando. E a Bíblia diz que quem busca, alcança. Então, maturidade cristã alcança um desenvolvimento de nós alcançarmos os dons do Espírito Santo e alcançarmos o fruto do Espírito Santo, e eles se manifestam na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se manifesta na nossa vida. Significa o desenvolvimento, o significado espiritual é quando a graça e o conhecimento se revelam através de nós. Nós podemos dizer que nós atingimos maturidade espiritual.
quando a graça de Deus, quando o conhecimento de Deus se revela através de nós. Nós desenvolvemos quando a fé e a segurança, a fé é o acreditar sem estar vendo, e a segurança, a certeza de que vai se receber, andam juntos, andam irmanados. Aí nós temos o significado da maturidade espiritual, do desenvolvimento nesse aspecto espiritual. Aqui, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos isso aí, o senso na vida cristã, a pessoa ter ter a sensação, o sentimento de que o aqui e agora, eu estar aqui e agora, se junta com a certeza de vida eterna, se soma. Eu estou aqui, estou vivo, mas estou vivendo aqui agora. Eu almoço, eu janto, eu ando de carro, eu faço isso, aquilo, outro, mas junto com essa minha vida terrena, se soma a certeza de vida eterna. Eu tenho essa sensação, eu tenho essa certeza de vida eterna, e isso é expressado através de uma vida exemplar, uma vida de testemunhos. Por quê? Porque eu já atingi a maturidade espiritual. Já atingi a maturidade espiritual. Os irmãos estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Atingir a maturidade espiritual. Aqui no texto, segundo texto aqui, a carta aos Efésios, capítulo 4, aqui no versículo 13 diz assim, ó: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Ou seja, segundo o texto, nós alcançamos maturidade espiritual, e nós sabemos que nós alcançamos essa maturidade espiritual. O momento que nós alcançamos essa maturidade espiritual é quando nós chegamos à unidade da fé, quando a nossa fé é a mesma, quando nós acreditamos nas mesmas coisas, quando nós, assim como diz a palavra, nós não temos parecer diferentes, nós não temos procedimento diferente. Existe os procedimentos? Existe. Por quê? Porque existe pessoas que têm mais maturidade, outras menos, outras nenhuma. Por isso que existe esse posicionamento diferente. Mas aqueles que chegam à unidade da fé atingiram maturidade espiritual. Aqueles que chegam ao conhecimento do Filho de Deus, aqueles que têm plena convicção e conhecimento pelo lado de dentro da obra redentora de Cristo, do seu valor, esses atingiram então a maturidade espiritual, chegaram à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a estatura de varão perfeito, estatura de varão perfeito, o tamanho de um varão perfeito. Igualmente o exemplo de Jesus lá no livro de Lucas, no capítulo de 2:52,
Jesus ainda não era grande, ele era uma criança, ainda um adolescente. Mas a Bíblia diz que ele crescia, e crescia o menino em conhecimento e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Crescia, já tinha atingido a estatura de varão perfeito. Já tinha atingido a estatura de varão perfeito. E esta busca da maturidade espiritual, que tem esses significados, ela precisa de trazer para nós interesses. Nós precisamos nos interessar por esta maturidade. Ela não é algo obsoleto na nossa vida cristã, muito pelo contrário, ela é algo essencial para a nossa vida cristã. Nós precisamos de alcançar essa maturidade, e por isso nós precisamos ter o interesse de buscá-la, desejar a maturidade. Assim como uma criança deseja se alimentar e cresce, daqui a pouco é um adolescente, tem sonhos, vai vivenciando cada etapa da sua vida, entra na juventude, aí tem os seus interesses, tem a sua vontade, o seu sonho, quer se formar, e vai buscando cada etapa da sua vida. Assim precisa de ser o nosso interesse na vida ou na maturidade espiritual. Nós precisamos nos interessar e buscar. Isso é normal. Quando nós não nos interessamos, isso não é normal. Assim como uma criança, quando não deseja se alimentar, quando não gosta de comida, não gosta de leite, não gosta de se alimentar, uma criança que não gosta de estudar, que não tem interesse pela vida, que vive aí no canto, não é normal. Assim também não é normal um crente ficar pelos cantos e não ter interesse em buscar a sua maturidade espiritual. Precisamos ter interesse. Precisamos buscar. Não podemos ficar aí a vida inteira, como diz o apóstolo São Paulo, como meninos inconstantes. Já tem 1 ano, 10 anos, 20 anos que é crente, mas continua como meninos inconstantes, que são levados por qualquer vento de doutrina, que leva para um lado, leva para outro. Precisa de ter uma unidade de fé, precisa de saber a direção que está caminhando a sua vida, e tem interesse. Se não tiver interesse, essas coisas não caem assim, vai caindo assim, não. Tem que buscar. Assim como o menino está com fome, ele vai chorar, ele vai gritar, ele vai dizer que quer comer, que está com fome. Mesmo jeito, mesma coisa. Nós temos que ter interesse. E hoje o que nós vemos é esse desinteresse. Não percebemos mais o interesse, o desejo de alcançar a maturidade, de alcançar os dons espirituais, de se desenvolver espiritualmente, de ter na sua vida o fruto do Espírito Santo. Querem permanecer da mesma maneira, não procuram progredir na sua vida espiritual. Do mesmo jeito que era no ano passado, do mesmo jeito que era no ano atrasado. Precisa de querer mudar, aumentar a sua maturidade espiritual, desenvolver. Puxa, eu não dava conta de resistir a esse tipo de coisa, hoje eu já estou dando conta. Eu não tinha esse fruto do Espírito, agora eu já tenho. Eu estou começando a ficar crente já. Eu estou começando a ser crente. Vou procurar melhorar mais, vou procurar desenvolver mais. Como diz a palavra de Deus lá, vem abrir a palavra de Deus aí, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. É o leite racional.
Leite racional, vamos colocar, o leite é o alimento racional o quê? Pensado, que foi projetado na nossa mente. Eu quero mudar, eu preciso melhorar isso. O que diz aí? 1 Pedro 2,2. Como criança recém-nascida, desejem de coração o leite espiritual. Como quem? Como uma criança recém-nascida. Como é que é, pastor, esse negócio? É daquele jeito. Pega aí, Gemina, cadê seu bebezinho? Gemina está aí? Né? O bebezinho, quando esse bebezinho quer mamar, esse menino começa a chorar. E enquanto a mãe não dá o peito para a criança, né? Tem um ali. Enquanto não dá, e quando ele sente, às vezes o olhinho nem não abre, mas quando ele sente o cheiro do leite, ele já sai querendo mamar. Desejem como criança recém-nascido o leite espiritual. Não sei nem o que é, só sei que é bom. Vou atrás aqui, né? Eu tenho uma netinha que é um perigo. Se deixar ela, engole a mãe inteira. Tanta vontade. Mas tá, tem que ser igual o crente. Tem que correr atrás, fazer igual o Montino fala, engordar a nossa alma. De quê? De leite espiritual, de leite racional. Eu quero prosperar, eu quero dons do Espírito Santo, eu quero maturidade espiritual, eu quero fruto do Espírito Santo na minha vida. Chega de oba-oba, chega de ficar só nesse pula-pula e a vida continua do mesmo jeito. É fruto do Espírito na vida, é isso que faz a diferença. Isso que faz a diferença. É bom, a festa é bom, aquele momento é muito bom, aquela manifestação do poder é muito bom, mas a diferença está na nossa vida cotidiana, no dia a dia. No dia a dia, viu? Leite racional. Quer ver? Abre ainda 1 Coríntios 14, 12. Primeira carta aos Coríntios 14, 12. O apóstolo São Paulo aí falando. Pedro falou ali, agora o apóstolo São Paulo. 1 Coríntios 14, 12. Bem alto, Jair. 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Repite de novo. Progredir. Para a edificação da igreja. Não é ficar estagnado, não. Procurai progredir para quê? Para a edificação da igreja. Edificação da igreja. Edificação da igreja. Então, precisa de ter o interesse, desejar a maturidade. E quando desejamos, isso é normal. Uma pessoa normal deseja. Quando não deseja, não está normal. Tem alguma coisa errada. Tem algum defeito. Está entendendo? Tem alguma deficiência. O que é? Alguma coisa está falhando aí. Tem que corrigir. Precisa de passar por uma cirurgia. Tem que caçar o que é. E eliminar o problema. Para que entre nessa situação. Estou fazendo uma cirurgia agora. Nesse momento eu estou fazendo essa cirurgia. Tá? Busca da maturidade. A sua fonte, a fonte da maturidade é uma vida de oração centrada na palavra de Deus. Como é que é isso, pastor? É assim. Tem gente que ora, mas não obedece a palavra de Deus. Não tem gente assim? Né?
Tem gente que conhece a palavra de Deus, e não ora também, não é verdade? Precisa de ser uma vida de oração centrada, ou seja, focada na palavra de Deus. Por que precisa ser assim? Porque a oração, quando nós vamos tomando conhecimento da palavra de Deus e nós sentimos dificuldade de obedecer ela, quem vai nos ajudar é a oração. Se nós não orar, a gente não obedece a palavra de Deus. A oração nos ajuda, nos leva-nos a submeter-nos à palavra de Deus. Então a fonte de uma vida espiritual madura é uma vida de oração, mas oração centrada na palavra de Deus. Ela precisa de estar centrada na palavra de Deus, senão também não tem fruto, senão não é frutífera, não é produtiva. Ela tem que estar centrada na palavra de Deus. Para quê? Para alcançar os propósitos, para atingir os propósitos. Aqui no versículo de número 12, o propósito são os santos, é quem realizam a obra. Aqui no versículo 12 diz assim, olha, desse querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O propósito de nós termos uma vida madura espiritualmente é ter os santos realizando esta obra do ministério. Existe hoje tantas distorções, mas como são essas distorções, pastor? As distorções existem no aspecto de que os santos não estão sendo aperfeiçoados e não estão realizando a obra do ministério. Estão meramente como passivos espectadores. Não são participantes, são espectadores na obra. Distorção que existe nesse sentido, e no sentido de que a liderança centralizadora que quer realizar tudo, quer fazer tudo, e não é isso. A palavra de Deus não diz assim. Diz que a obra é realizada por todos os santos, todos eles. Quando eles atingem maturidade, todos realizam a obra. Todos fazem a obra, todos evangelizam, todos discipulam, todos vão para o culto, todos vão para a oração, todos vão evangelizar, todos vão visitar, e assim por diante, fazendo tudo o que precisa de ser feito no ministério, todo mundo fazendo. Tem gente que acha que até é só o pastor que tem que fazer isso, e na verdade o pastor, ele só tem que ensinar a fazer. Verdade, é essa aí. Ele faz porque ele também é santo e faz parte da igreja. Ele só faz porque ele é santo e faz parte da igreja. Tem gente que acha que é desse jeito. Isso são distorções de quem não atingiu maturidade. Tem pastor também que acha que só ele que precisa fazer, só ele pode pregar, só ele pode cantar, só ele tem que evangelizar, é ele isso, aquele outro. Se ele não tiver, não funciona. E não é assim, irmãos. Na igreja não tem nada na igreja que eu nunca fiz na igreja. Eu já fui professor de criança, professor de jovem, professor de adulto, presidente de mocidade, já fui porteiro, já fui
Só não fui diretora do CID de oração. Mas já fui do CID de oração, de orar no CID de oração. Tudo que você pensar na igreja eu já fiz. Tudo. Eu já fiz. Eu sei fazer de tudo na igreja. Já arrumei banco, já fiz banco, já limpei. De tudo eu já fiz na igreja. De tudo. E eu sei fazer. Mas tem coisa que eu não faço de jeito nenhum. Por quê? Porque as pessoas têm que fazer. É outra pessoa que tem que fazer. Já falei assim, briga comigo. Tem hora que ela vê um negócio feito aí e não ficou do jeito dela. Deixa. Deixa assim. Que a pessoa vai aprendendo a fazer. Vai fazendo. Se a gente quisesse pegar, não, vou pegar aqui um departamento aqui, vou cuidar dele, ele vai, ó. Vai. Mas quem tem que fazer são os santos que precisam de fazer. A gente vai desenvolvendo. É igual uma criança. Você pega uma criança e não deixa a criança aprender a comer. Ela quando vai comer a primeira vez, ela come, cai no chão, ela pega e come misturado com terra. Então não é? Não é assim? Ela vai aprendendo. Aprende o caminho da boca. Aprendendo. Entendeu? Uma criança. E tudo nós precisamos. Vocês acham que Jesus não sabia fazer tudo o que os discípulos faziam? Ele sabia. E se ele fizesse, ficava feitinho perfeitamente. Não é verdade? Não é verdade? Mas ele não fazia, ele deixava os irmãos fazer, para eles fazer errado e aprender a fazer certo. Aprender a fazer certo. Para eles fazer errado e aprender a fazer certo. Vocês não estão me entendendo? Fazer errado e aprender a fazer certo. Olha, distorções. Por quê? Porque olha aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Perfeitamente dos santos. E essa maturidade, quando nós atingimos ela, aí ela traz sinais dessa maturidade. Coisa que você ainda não fazia, mas agora começou a fazer. Por quê? Porque está atingindo a maturidade. Interessou-se em buscar. Antigamente você não fazia, mas agora está começando a fazer. Está começando a amar. Está começando a ter paciência, ter temperança, domínio próprio, ser piedoso, ter misericórdia, ser uma pessoa controlada. Nós precisamos. Esses sinais, o sinal dessa maturidade é essa manifestação do fruto do Espírito Santo. É a manifestação de um aprendizado constante de obediência e submissão a Deus. Tem gente que vai se submetendo, vai se tornando pessoa obediente. É um sinal da maturidade. É um sinal da maturidade. É o crescimento à medida de Cristo. Aqui, como diz o versículo, até que cheguemos a andar da fé, o conhecimento do Filho de Deus, para um perfeito na estatura completa de Cristo. Ou seja, é o crescimento à medida de Cristo. O que é isso? O que significa? Abre a sua Bíblia lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1. Nós fazemos quando o apóstolo São Paulo diz: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, o que diz aí? Vamos lá. 11:1. Não. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Como também eu sou o imitador de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ou seja, em seus passos,
ou na situação que você está vivenciando, o que faria Jesus? Será que Jesus faria isso que eu estou fazendo? É começar a viver essa vida dessa maneira. Na carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, lá no capítulo de número 12, versículo 13, ali o escritor diz assim, olha, fazei veredas direitas, para que aqueles que manquejam não se desviem dela. É isso, é ser exemplo. Fazer vereda direita, o quê? Você andar no caminho certinho, para quê? Para aqueles que não andam no caminho certinho, não se desviem, mas eles procurem andar no caminho certinho, como você está andando. Servindo de exemplo, padrão. Alguém que está te imitando. Né? Quer ver, olha, é isso aí que está dizendo, olha aí, Hebreus 12, 12. Veja isso aí. 12 e 13. Hebreus 12, 13. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes ele seja sarado, né? Ou seja, ande no caminho certo. Para quê? Para aquele que não está andando no caminho certo, não se desvie, tá? Mas antes ele seja sarado, antes ele conserte, ele começa a andar no seu caminho, ele começa a pisar nas suas pisadas, vai fazer do jeitinho que você faz. É igual o índio. O índio é assim, um pisa aqui, o outro aqui, o cara vai pisando atrás, em cima, no mesmo rastro, tá? Andando do mesmo jeitinho. Os irmãos estão entendendo? São sinais de maturidade, uma vida de obediência e santidade, tá? Procurar viver uma vida de obediência e santidade, ou seja, separado, se separando das coisas que não convêm, que não é para nós. Tem gente que tem coisa que não é para nós. Outro dia, eu não sei o que alguém estava fazendo, acho que eu não sei o que, parece que eu me aproximei de alguém, me parece que ele estava fumando. Aí quando eu me aproximei, a pessoa pegou o cigarro e escondeu, ficou com ele assim por ali, acho que até amassou o cigarro, né? E alguém denunciou aquela pessoa para mim. Aí eu disse assim, aí a pessoa denunciou querendo fazer um vexame na pessoa, no outro, que estava fumando, né? Eu disse para ele, pode, ele não é crente, quem não pode fumar sou eu não posso, eu sou crente. Ele não é, né? Se ele fosse crente, ele também não podia. Eu sou, ele não pode. Então viver uma vida em obediência e santidade, isso vai trazer um resultado, e eu já vou passar para os irmãos encerrar. O resultado o que é? É uma vida cristã equilibrada. Assim como na nossa vida secular, nós quando atingimos maturidade, nós estamos vivendo uma vida equilibrada, controladinho. Quem já atingiu maturidade tem a sua casinha para morar, não paga aluguel, tem o seu saláriozinho para viver, trabalha porque quer trabalhar para não morrer logo, para ficar fazendo alguma coisa, mas é controladinho, né? Tem uma vida equilibrada. Então o cristão, o resultado da maturidade espiritual é a mesma coisa, é uma vida cristã equilibrada, de alguém que sabe de onde foi que saiu, de onde foi que Jesus tirou aquela pessoa, e sabe muito bem para onde que está indo, sabe a direção que está andando, ainda que tantos, né? E tem tanta gente que acusa aí, que são agentes do diabo, fica acusando, né? Tem gente que fica mandando os outros para o inferno, não é verdade? Falando vai para o inferno, né? Mas quem é crente maduro sabe de onde saiu, sabe para onde ele vai, sabe para onde ele está indo. Tem gente que, né?
sabe para onde ele vai. Por quê? Porque tem uma vida cristã equilibrada. Não são pessoas inconstantes. Aqui o versículo: para que não sejam mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O resultado de quem tem maturidade espiritual não são mais inconstantes, tem firmeza. O resultado é a pessoa tem um sadio relacionamento fraternal, se relaciona bem com a irmandade. Aqui o versículo diz assim: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada um, né? Ou seja, essa pessoa que tem maturidade espiritual, ela tem um sadio relacionamento fraternal entre os irmãos, porque estão ligados. Há essa ligação, se relaciona bem, tem respeito, tem tolerância. Porque nós temos na igreja de todo tipo de pessoas que são imaturas, pessoas que nasceram agora, gente madura, mas quem tem maturidade, ele sabe lidar com todas essas circunstâncias na igreja. Tem um sadio relacionamento fraternal, tem sólidas raízes espirituais. Como diz o salmista no Salmo 1, olha, é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Por quê? Porque a sua raiz, ela vai profundamente, ela atinge profundidade, ela atinge firmeza. É igualmente um edifício que edifica, né? Proporciona edificação. Você vai construir um edifício, quanto mais alto ele vai ser, as suas raízes elas precisam ser mais profundas. Por quê? Porque precisa segurar para cima. Uma planta ou um edifício que não está firmado cai. Agora o crente maduro, ele tem como resultado sólidas raízes espirituais lançadas junto ao ribeiro de águas. E esta sólida raiz, ela proporciona essa edificação. Sólidas raízes são plantar raízes para trazer a edificação, que nos diz aqui a palavra no versículo 12 e no versículo 16, diz assim: olha, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, para o crescimento do corpo de Cristo, para o aumento, para que ela seja construída, ela seja aumentada, para que a igreja seja edificada. O versículo 16 ainda diz assim: olha, e faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Louvado seja o nome do Senhor. Maturidade espiritual essencial na vida do cristão. Essencial, que precisa de existir na vida do cristão. Louvado seja o nome do Senhor. E chegou o grande dia do triunfar do meu Rei. Eu, por sua imensa graça, lá estarei. Cante. Quando enfim o triunfar do meu Rei.
de Cristo ouvi, e dos seus sepulcros hão de ressurgir. Os remidos reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim, cante. Quem está esperando? Triunfar no meu rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça estarei. Escute bem, escute. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador. Desprezaram, insultaram meu Senhor, mas faustoso veio o dia do triunfar do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Cante, cante, cante. Chegar o dia do triunfar do meu rei. Chegar o dia de Jesus, eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que eu possa confiar, mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. Tão somente nele espero, sim, sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Cante, cante. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Só a igreja, só a igreja, só a igreja, só a igreja. Quem está esperando? Salve o meu rei. Pela graça de Jesus eu lá estarei. Quando enfim, pode olhar, pode olhar. Triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Quem vai estar lá? Dê glória para o Senhor.